Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 33 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, o episódio de hoje vai ser mais uma vez um pedido. Fica sempre aí o convite, só comentar em algum dos nossos vídeos de Deck Builder. Dessa vez foi pedido a Kalha, o nosso seguidor aí disse que tá tentando fazer e que segue a mesma ordem que a gente faz, mas tá se quebrando um pouco com a curva de mana. Bom, eu vou fazer da forma que a gente segue aqui. O budget é um pouco mais alto que o comum, 800, e Game Changer eu não uso muito, mas enfim, a gente vê o que consegue fazer. Então a Kalha of the Vast, pra quem não conhece, ela é talvez um dos Mardus mais famosos do jogo. Ela é um 2/2 War que quando ela ataca um oponente eu posso colocar um anjo, um demônio ou um dragão da minha mão batendo. Então ela é sempre desses bichões aí, normalmente o povo faz tribal de um ou outro, ou um good stuff com os três. A grande questão dela é que ela é um imã de removal, né? Por isso que eu acho que a Terry deve estar com dificuldade aí de manter ela na board. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Então aqui a gente vai ter a Kalha, eu vou fazer um pouco diferente da norma, eu já fiz o deck, então aqui a gente vai ser uma apresentação, e inclusive se vocês gostarem desse novo formato, deixa aí, que eu pretendo fazer os próximos nesse formato com o deck já pronto, né? Então ali o budget 800, eu fiz do tipo Good Stuff, e a única seção que eu adicionei foi os bichos, né? Aqui eu vou pôr o template base, só pra vocês verem como eu faria, né? Mas aqui eu já tenho ele depois separado, né? Então do que a gente pensou, ficou mais ou menos esse número de cartas em cada sessão. Podem ver que é principalmente dos bichões, né? Acho que o deck vai um pouco pra isso. E aqui eu começo a explicação de como eu pensei o deck, tá? Então na ideia de proteção, ali vocês podem ver que tem até um número meio relativamente baixo, já que eu falei que ela segue removal pra ela, né? Aqui eu coloquei num esquema que eu vou precisar que as proteções sejam de custo 1 e que provavelmente o ideal sejam de graça pra usar. Nas lanes, eu coloquei que eu preciso que seja de múltiplas cores, obviamente, pra correção de mana, mas que principalmente eu preciso usar a mana no turno 1, tá? E principalmente branca pra essas criaturas de proteção, que são quase todas brancas, né? No ramp eu vou precisar de custo 2, e de preferência que também eu consiga usar a mana assim que a pedra entrar. Principalmente se eu falhar, essa ideia de no turno 1 fazer a proteção. Então eu preciso que no turno 2 fazer pedra e proteção. Porque eu quero que no turno 3 eu faça a Kalha, tendo a opção de uma proteção de graça na board, né, que é sempre esse problema. Como eu não tenho Haste Enabler no deck, eu não vou pôr, eu preciso fazer a Kalha o mais cedo possível. Se eu atrasar para ter uma proteção garantida, acaba demorando demais. Nas interações, eu vou pôr como as que tem mais opções, né? Para os bichões, então, dentro das 3 ideias que a gente tem, eu não vou fazer nenhum tribal específico, vou fazer mais um good stuff. Na parte do draw, eu vou procurar por aqueles bursts de draw, então não é um deck de ficar dando draw aos pouquinhos, então eu vou procurar por igual, aquele tanto para cada, ou os nossos clássicos do vermelho de comprar 5 ou 4, né? Nas good stuff é só combate extra, mais uma vez eu quero trigar a Kalha o máximo possível, mas tudo isso porque qual que é a minha ideia que vai ser o deck. Turno 1 eu quero um terreno que gere múltiplas cores, mas que entre em pé, pra fazer uma peça de proteção. No turno 2 fazer o terreno mais a pedra de mana, porque o nosso comandante custa 4, e colocar a proteção caso eu tenha falhado no turno 1. Turno 3, fazer o terreno com a Kalha e, se possível, com uma peça de proteção de graça na board, né, pra proteger ela nesse turno. A partir do turno 4 eu bato com ela, baixo um bicho gigante e talvez eu já use alguma peça de draw, ou no turno 5 eu uso a peça de draw aí e faço aí tudo de novo, né, faço esse repeat.
Claro, se nesse turno que a Kali entrar, múltiplas pessoas targetarem ela, aí não tem muito o que fazer. Aí acho que é da ideia do deck, né? Você sabe que você tá com um deck que puxa removal, é bem parecido com o Inota também. Então você tem que acostumar, né? A mesa virar um 2, 3v1 às vezes. E se você vê que não tá fazendo muito sentido, as pessoas só estão removendo por tá removendo e pronto, talvez seja a hora de você também rever o player group aí que você joga, né? Mas entender que é um deck sim que puxa essa atenção. Aqui nas proteções, então a gente precisa dessas de custo 1. Eu procurei como a ideia de ganhar a proteção, ou ganhar indestrutível, ou regenerar, e todas saíram como criaturas brancas, tá? Então a gente conseguiu aí um número relativamente ok pra pensar que vai vir uma na mão. E de novo, não é necessário mesmo, depende muito da board, né? É um deck de budget 800, então eu imagino que vai ser numa mesa forte, né? Então a gente vai imaginar que a gente tem aí sim decks capazes de tão rapidamente remover a calha, né? Então é interessante. Nos artefatos eu procurei como só realmente artefato e de CMC2 com a palavra adicionar, então bem clássico para procurar as pedras. Não tem nenhum tipo de mana dork, né, pelas cores do Mardu. Aqui nos bichos eu procurei os tipos, os 3, né? E eu procurei em vez de fazer por CMC, que é o normal, eu na verdade procurei por custo. Onde a gente mais gasta dinheiro, né? Um deck de um valor muito alto do que eu tô acostumado. Eu tive até dificuldade, tive que refazer ele umas 3 vezes ali, que eu não conseguia chegar no 800, né? Mas aqui eu procurei por custo e fui de cima para baixo, né? Do mais caro pro mais barato. Obviamente, indo pro mais caro é fácil, na verdade, achar uma criatura que custa 800, mas assim é mais rápido de procurar. Nas interações, eu comecei com aquele esqueminha que eu sempre faço de múltiplas cores, né? Então eu pesquisei instantânea de todas as cores e daí fui baixando pra instantânea com aquela ideia de você escolhe alguma coisa, né? E das cores eu já sabia, principalmente no Orzhov, eu procuro por remover não land permanente, que são as mais fortes, ao meu ver, e depois alguma de escolher, né? Algum modo para eu ter múltiplas opções no deck. Aqui a parte do draw eu só pesquisei então nessa ordem, né, que eu escrevi aí. Então eu coloquei draw equal, draw the many, draw for each, e daí draw 5, draw 4. E na Good Stuff também eu só pesquisei como combate extra, então after this phase, you gain, aí eu só escrevi ADD, né, eu não preciso escrever o resto, porque daí já entra no vermelho essas cartas. Os terrenos, aqui é onde também o dinheiro é gasto, então eu preciso de terreno que entra em pé, mas que me ajude a corrigir mana, é bem mais complicado, né? Então tem os terrenos que pingam, tem as shocks, tem as que fazem algum tipo de check, né? Sempre dando essa prioridade para branco. Não tem tantas assim, obviamente, que eu consiga que ela entre em pé, eu posso usar o branco no turno 1 e me dê múltiplas cores, mas a gente conseguiu um número relativamente viável delas aí, tá? Aqui estão na Liga Magic só para vocês verem, o deck fechou em 800. Se eu remover ali o custo da comandante, faltaria ali uns R$4, né? A famosa coca na lojinha, mas conseguimos. Então indo agora para a ideia das proteções, que é o ponto que iniciou. Então vocês podem ver aí todas as criaturas de custo 1. Eu consegui... mas tem as duas mães ali, né? A Mother e a Gift of Runes ali. Eu tenho uma que dá proteção e o cachorrinho, e uma que regenera, que são de graça. Então eu tenho 5 das 8 que são de graça, que é o ideal, né? E tenho outras 3 ali que eu tenho que pagar 1, que não é o ideal, porque mais uma vez, no turno 3 eu não vou poder usar elas, a não ser que eu tenha só ring pedra. Mas ainda assim eu acho interessante essas proteções que ficam na board, em vez de instantâneas ou algo assim, porque é uma coisa a menos pra eu me preocupar mais pra frente, e qualquer coisa eu atraso um turno da calha pra ter essas que custam 1 a mais, né? Se eu achar que a board é muito de removal, tá? Senão eu só arrisco mesmo a calha cedo. Aqui nos Samps, então, todas em pedra. Eu tenho o Sol Ring, porque é um clássico e eu acho muito forte, tem que ter. E daí eu tenho algumas que sim, assim que elas entram eu posso usar, que é aquele esquema se eu tiver falhado. Então eu tenho Arcane Signet, tenho Flower Stone, dependendo, e tenho os 2 talismãs que geram branco, então eles conseguem me fazer essa ideia de fazer a pedra já com a proteção, mas daí tem as que não fazem isso, né? Tem os 3 Sinetes, tem o talismã que não gera branco, e tenho aí o Ornithopter, que também é uma
de custo 2 que gera qualquer cor, porque a prioridade ainda assim é a gente acertar as 3 cores pra Kaalia no turno 3, né? De nada adianta eu fazer todo esse lance de proteção no turno 1 e tudo mais se eu não conseguir curvar pra Kaalia. Para a ideia de interação. Vamos lá, então são as removals, né? Então a gente tem aquelas de não land, então principalmente no Orzhov, né? Eu acho as mais fortes porque conseguem pegar qualquer coisa. A gente tem uma ali que é de Mardu mesmo, que é muito forte, né? Que é essa Kraken Doom aí, é bem forte mesmo. E daí eu tenho algumas específicas para várias coisas, né? Então tenho esse command, que além de ser uma removal, tem um dos moldes muito bom, que é retornar uma criatura do grave pra mão. Então isso para um deck desse é bem útil, né? Tem uma de destruir em encantamento ou bicho, uma que vai destruir artefato em encantamento ou um bicho grande. Inclusive essa Mono White é uma carta relativamente nova, muito forte, vou começar a adicionar aí. E tem talvez a mais forte aí, que é inclusive uma das mais caras, que além de uma removal também pode trocar alvo, então serve como uma pseudo-proteção, mas dentro do que a gente buscou ali, tá? Vamos aqui para a seção do draw. Aqui pode ser que sejam cards mais acostumados aqui do nosso deck builder, né? Então a gente tem os nossos draws de quantidade, né? Então eu tenho ali tanto o Karadil quanto a última ali, o Siphon Mind, eles são meio que, acho que cartas irmãs, né? No branco todo mundo dá um draw, eu dou draw 3, e no preto todo mundo descarta e eu dou draw 3, né? Eu acho que vale, eu acho que draw 3 já é um número relativamente bom. E a do branco, por mais que eu tô dando draw por 3 manas, draw 3 eu acho muito forte. A do preto é 4 manas só pra dar draw 3, mas eu de quebra tô descartando todo mundo, né? Aí eu tenho mais 3 cartas ali que vão me dar draw, sacrificando o bicho igual o poder dele. Pra mim isso não é um problema, tá? Eu tenho mais de 20 bichos. Eu tenho uma ali que vai também sacrificar e dar o draw igual o custo. E daí tem as nossas clássicas ali, draw 5 e draw 4. A de draw 4, ela é a única que custa mais que 5, né? É 5 ou mais, né? Ali na nossa ideia, o draw seria de custo 4 ou menos pra eu fazer já no turno 4. Mas como ela tem o plot, pra mim serve meio que a mesma coisa, e também eu tenho ali, caso eu não tenha o draw no turno 4, o draw no turno 5 também é interessante. Aí eu tenho as Good Stuff, mais uma vez é só combate extra, então eu tenho essas 5, né? Então eu tenho ali uma com Free Run, então eu vou conseguir, porque eu sempre bato com a Kaalia, então 3 manas pra fazer um turno extra de combate. Tem esse encantamento bem forte também, ele custa só 2 manas caso um bicho morreu, então normalmente se o oponente deu Champ Block em alguma coisa, né? E daí eu tenho algumas ali de custo 4, né? Eu tenho só uma ali de custo 5 porque ela é um pouco mais barata, então acabou que entrando. E também as outras, aqui é onde eu conseguiria passar facilmente do budget, porque esse tipo de efeito tende a ser os mais caros do jogo, né? Então ali acho que fechou pra não passar muito, porque eu quis gastar o dinheiro nos bichos e nas lands, né? Então talvez pra parte maior do deck, os nossos bichos, mais uma vez eu procurei os 3 tipos, né? Eu tenho alguns efeitos, né? Então vamos aqui por ordem. Então eu tenho o bicho que vai ajudar a Kaalia a se manter na board, né? Então ajuda a Kaalia. Eu tenho o Removal, eu tenho Stacks, eu tenho o bicho de combate extra, mais bicho que ajuda a Kaalia. Eu tenho esse demônio que eu consigo um combinho bem legal, ele tutora 2 bichos diferentes, um vai pra mão, um vai pro grave. Aqui eu consigo normalmente pegar tanto a Shepherd quanto a Bray ali, que são 2 de Reanimator, então elas meio que se voltam pra board, não tem uma escolha certa ou errada pro oponente, no final você sempre vai ter as 2, e gera bastante valor, ou eu posso pegar qualquer outro bicho. Tem o Anax ali muito forte, Stacks também, usava muito no CDH, no Mono White, então faz com que se ele estiver na minha mão inicial eu mostre a primeira spell de todo mundo custa 1 a mais, então eu atraso a board inteira. Tem o Removal, tem o nosso, mais uma vez ali, combinho. Tem algumas peças mais agros, né? Tem uma peça de tutor,
tenho peça de draw, tenho peça mais, peça agro. Então assim, tá dentro dessa ideia de todos os bichos ainda assim eles vão fazer múltiplos efeitos, né? Então ou eles vão ajudar a manter a Kaalia na board depois ali do mid-game, né? Por isso que eu também não tenho tanta proteção assim, a maioria já faz isso, né? Eu tenho algumas good stuff, algumas mais agro, algumas mais stacks, né? E a gente tem ali o Summon, ali o Bahamut, que é, por de longe, assim, a carta mais forte do deck, a mais cara também. Ele é tudo, né? Ele é removal, ele é draw, e a última dele lá é basicamente ganhar o jogo, pra um deck assim, dependendo da board, né? E ainda mais em um deck que consegue ficar voltando ele. Então, assim, ele com certeza aí tá como o bichão mais forte do deck, e mais caro, né? Então, pra fechar, a gente tem os terrenos, tá? Então, de novo, eu tentei ao máximo por terrenos que entram em pé, que geram múltiplas cores. Então, me ajudam a corrigir enquanto faz aquela ideia de eu conseguir fazer a proteção no turno 1. Tá? Então, aqui eu tenho, de básico, eu tenho uma quantidade ok. Eu tenho mais planície, obviamente, mais uma vez, corroborando com a ideia da proteção. E vermelho é o que eu menos tenho, porque também é o que menos tem carta pra usar, tá? Então, eu tenho bastante terrenos, vocês podem ler aí, todos que me ajudam a esse esquema de turno 1. Eu tenho como fazer a proteção branca e ainda assim ele me gera múltiplas cores para Kaalia, para eu arrumar a cor. Então aqui vai todos aqueles que a gente buscou, né? Alguns de check, eu tenho as duas shocks, né? Que tem o branco, eu não coloquei a Shock Rakdos porque não faz o que a gente quer. Né? Eu tenho as que pingam, eu tenho algumas que vão checar alguma coisa, mas que entram em pé. E eu priorizei as brancas, tá? Nem todas as Rakdos eu coloquei, porque a minha prioridade maior é ter essa gameplay, tá? Não que eu vou ter em todos os jogos, obviamente, mas eu quero o máximo possível fazer o deck fazer isso. Eu tenho algumas que só estão pra correção, que não ajudam pra esse rolê, mas que eu ainda assim preciso pra Kaalia, né? No turno 3 fazer ela, então eu também não fico tão bitolado nisso. Eu tenho um terreno que tutora um dragão, então como a Kaalia coloca no campo, eu posso fazer meio que em resposta, se eu quiser. Eu tenho uma Hideaway, que é bem fácil de fazer e é muito forte em deck com um bicho muito grande, né? Eu poder fazer os bichos de graça, né? E até eu consegui usar, eu nunca tinha visto esse último terreno nosso aí. Ele é sacrificado se eu não controlar nenhuma criatura. Então se tudo der certo, né? A gente consegue fazer ele já com a nossa peça de proteção e depois fazer a Kaalia. Então mesmo que eu estoure a peça de proteção, em tese eu sempre tenho um bicho na board, né? Então achei bem legal, eu gosto muito de cartas antigas aí, é um terreno que eu sempre vou ficar de olho. E não é tão caro assim, né? Obviamente um budget de 800, mas não é muita realidade nossa aqui. Mas legal de ver esses terrenos novos. Mas esse é o deck. Então vamos fazer aí os testes para ver se faz o que está proposto. Então nossa primeira mão tem um terreno, tem que me ligar. E aqui eu tenho... falta um bichão, né? Mas eu tenho os terrenos, tenho a pedra, tenho a proteção. Tem um terreno que entra em pé, que é a Command Tower pra fazer isso. Então eu teria a Kaalia com a proteção, só me falta um bichão. Então eu inicio fazendo o que o deck é, Command Tower pra nossa peça de proteção de graça. Comprei um bichão que não é tão útil agora, né? Mas já é alguma coisa pra eu baixar com a Kaalia. Então aqui eu faria a nossa peça de ramp. E aqui eu já tenho as cores corrigidas. Comprei um bicho melhor também pra descer. Não é tão incomum, tá? O que o deck mais tem é os bichos. Então aqui é o turno 3 que eu consegui fazer a Kaalia com uma proteção. Aquele esquema, né? Se múltiplas pessoas targetarem ela, não tem o que fazer. Daí é meio impossível eu fazer um deck pra isso. Ainda comprei o Bahamut, nosso bicho mais forte, né? Então aqui eu conseguiria bater com a Kaalia. E de primeira eu acho que eu faria... Eu não sei se eu baixaria já o nosso bichão, porque a nossa proteção ela só vai proteger uma, né? Então, aqui eu conseguiria... Eu consigo hard castar, né? Pagar as 5 manas e fazer o nosso combate extra. Eu não vou pôr na Kaalia, porque se eu tiver que dar a proteção a vermelho pra ela, eu ia perder esse buff, né? Então aqui no combate extra, aí sim eu consigo fazer o nosso Bahamut. Então aqui eu tô no turno 4. E olha o que eu consegui fazer. O que um deck de R$800 eu espero que faça, né? Negócio completamente bullshit aí. Mas o deck fez o que queria. Mais uma vez eu tenho a Shepherd, então se eu perder qualquer um dos bichos eu tenho ela pra continuar trazendo pra mão, né? E pagando aí. E consigo tutorar um dragão também. Mas daqui a pouco o Bahamut aí, se chegasse na última, eu basicamente ganhava o jogo. Próximo jogo, aqui eu tenho uma peça de proteção de custa 1, né, dá pra eu fazer, não é o ideal naquele esquema, né,
eu não vou ter ele de graça, então provavelmente eu vou ter que arriscar um turno com a Kaalia. Mas aqui eu conseguiria fazer a choque pra nossa peça já no turno 1 e a pedra no turno 2. Então é um deck que eu não quero perder tempo, né? Vocês podem ver que normalmente nos nossos decks eu tenho ali o turno 1 como um terreno tapado ou algo assim. Aqui não. Aqui eu quero fazer play no turno 1, 2 e 3. Eu acho que decks fortes e caros tem que fazer isso, né? E, querendo ou não, a Kaalia é um deck caro, mas ela é um deck agro, então ela é um pouco mais fraca, né? A gente sabe que quanto mais caro, tende a ser os que dominam os control mid-range, né? Mas esse já é um deck mais uga-buga aí, né? Então ele vai ter aí as nossas questões, mas a gente tenta fazer o mais agressivo possível. Então, mais uma vez, fiz todo aquele esqueminha que a gente quer. Tô conseguindo corrigir, tenho múltiplas pedras, então aqui eu consigo manter a mana pra proteção e baixar. O primeiro bicho com certeza é o de proteção também, então eu vou fazer a Sephara e eu consigo manter a nossa peça de proteção pra Sephara, né, porque ela tá protegendo a nossa comandante. E é legal porque vai chegar uma hora que eu tenho tanta mana sobrando que eu consigo começar a hard castar os nossos bichões também, né. Então, por exemplo, comprei mais um terreno, esse é um turno que eu consigo manter uma mana pra proteção e mesmo assim fazer um bicho da mão. E eu tenho mais um bicho de proteção ali, né? Com esse anjo aí. Então, mais uma forma de eu manter a Sephara na board. E no ataque E tudo tem indestrutível com a Sephara, né? A maioria voa desses tipos de criatura e consigo fazer mais um bicho mais agressivo. Aqui só tá faltando uma peça de draw. Eu tenho 10 no deck, 8 a 10 no deck, então a chance de eu comprar também é alta. Aqui eu já sei, eu vou comprar, né? Então top deck eu ainda consigo combar com a nossa criatura que diz que se um bicho fosse pro grave ele volta. Então eu nem perderia o bicho também. Jogo muito bom também. Último jogo nosso, ali eu não tinha play. Aqui me falta a mana azul, a mana branca pra eu fazer a proteção, mas de resto eu tenho tudo. E como eu tenho a Channeler, eu vou atrasar todo mundo um turno. Então eu acho que vale, pra mim essa é a força da Channeler no CDH, eu adorava essa carta. Então eu mostro ela aqui, basicamente a primeira spell de todo mundo vai custar 1 a mais. Então eu não ligo muito de atrasar. E eu ainda comprei uma choque, né? Então eu não precisei me atrasar, né? O que eu achava que eu ia precisar. Então, acho que foi bem o ideal. Tende a ser até a mão mais forte que a gente teve até então, né? Aqui eu consegui fazer a pedra e uma segunda peça de proteção. Então aqui, o jogo passado, se for o primeiro jogo e o segundo se for uma coisa mais agro, esse tende a ser uma Kaalia, um jogo mais stacks dela. Então eu faço ela com 2 peças de proteção, e a partir daqui eu consigo com certeza fazer essa Channeler primeiro, né? E ela vira esse stackzão na board, que esse efeito dela vai ser agora pro campo, né? Toda primeira spell vai custar 1 a mais aí pra galera. Eu consigo até fazer a removal junto, né? E pro próximo turno eu tenho uma peça de draw, e eu tenho uma peça daí de proteção. Então assim, aqui eu joguei só esses 3 jogos, eu não precisei refazer nenhum, né? Então o deck rodou. Eu comprei mais uma peça aí de stacks pra combar. Então é legal de ver que o deck foi tanto pra uma ideia mais agro quanto pra uma ideia mais stacks, dependendo de qual bicho vier. Eu acho que essa forma que eu fiz, o que eu penso deve ser o jeito mais agressivo de ter play desde o turno 1 e mais, assim, proteção pra Kaalia. Eu não consigo ver outras formas. Obviamente, se o budget for ainda maior, dá pra fazer isso mais efetivo. Mas espero que a pessoa que tenha pedido aí tenha entendido a minha ideia, né? Então essa foi a Kaalia of the Vashj. Muito quebrado, né? Bem conhecido até, acho que a maioria aí deve já ter visto, pelo menos. Acho que pra quem gosta dessa vibe aí, agressivo mesmo, assim, espero que tenham entendido a linha que eu segui pra ela, né? E qualquer coisa aí deixa nos comentários também. Falou! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.